Você sabia que em certas situações o farm de liquidez pode te dar prejuízo e as mesmas criptomoedas no hold sem fazer nada pode te dar lucro? Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Impermanent Loss, uma coisinha que pode fazer você perder dinheiro no DeFi, mas poucas pessoas falam sobre ela. Eu vou te explicar o que é o Impermanent Loss e te mostrar algumas simulações de como isso pode afetar o seu dinheiro, principalmente na Uniswap V3, onde geralmente as pessoas reduzem o seu rage para ganhar mais com as taxas, mas aumentam muito mais o seu risco. E olha, esse vídeo aqui não é para te falar se você deve fazer ou não fazer farm de liquidez, e sim agregar informação para você fazer a sua análise. Bem, então vamos lá, né? O que é esse tal de Impermanent Loss? É basicamente o valor que você perde devido à variação de um preço do seu token em relação ao seu par dentro de uma pool comparado a fora dessa pool. Olha, eu sei que parece um pouco complicado de entender, mas eu desenhei para vocês. Vamos lá, pensam que as pools de liquidez em pares funcionam como dois baldes. Vamos supor que aqui seja o momento que você chega na pool, você vai colocar 8 moedas USDT e vai colocar o equivalente na moeda X, que na cotação atual desse exemplo, né, está custando 50 centavos de dólar. Logo, você vai precisar de 16 delas. Então, 8 dólares aqui, mais 8 dólares aqui, a sua pool tem um total de 16 dólares. Quando alguém faz um swap de uma moeda através da pool de liquidez, basicamente ela tira as moedas de um lado e coloca do outro. Nesse exemplo aqui, caso a pessoa queira comprar 4 moedas X que valem 50 centavos de dólar, ela vai precisar pagar 2 dólares, né? 2 moedas vermelhas. Depois que ela fez essa compra, olha como ficou a pool. A moeda aqui valorizou porque a pessoa comprou tanto que ela mexeu na proporção da pool, onde ela tirou uma quantidade de moeda X e colocou, pagando, né, uma quantidade de USDT. Logo, a moeda teve uma valorização de 66%, tendo um preço agora de 0,83 centavos de dólar. Lembrando que isso daqui é só uma ilustração. Na prática, no mercado, dependendo da moeda, é necessário milhões de dólares e muitas pessoas para mover o preço do token. Mas mesmo assim, sabemos que os preços mudam todos os dias. Mas voltando aqui, como vocês podem ver, agora na pool, antes tinha ali os seus 16 dólares e agora temos quase 20 dólares, 19,99. Mas Vinícius, nesse exemplo aí eu só ganhei dinheiro, cadê o Impermanent Loss? Olhando esse próximo slide, nós podemos ver, né, como seria a situação fora da pool, ou seja, se você tivesse guardado ali os seus 8 USDT e as suas 16 moedas X, que agora valem 83 centavos de dólar. O seu total seria de 21 dólares e 32 centavos, mais dinheiro do que você teria dentro da pool. Moral da história, o Impermanent Loss tá aqui, você perdeu 1 dólar e 38, ou no caso, você deixou de aproveitar a valorização em 1 dólar e 38. Nesse caso que eu ilustrei para vocês, vocês só deixariam de ganhar com a valorização, mas existem casos que você até perde dinheiro ao invés de ganhar. E galera, o nome disso é Impermanent Loss ou perda impermanente por um motivo. Basicamente, ele aparece quando você coloca a liquidez e a partir desse momento o preço dos ativos variam muito em relação um do outro. Porém, se o preço desses ativos voltar ao mesmo padrão de quando você colocou a liquidez, o Impermanent Loss some. Quanto mais próximo do mesmo padrão de quando você colocou, menor o Impermanent Loss é. Mas lembrando, se você resolver ficar esperando e a diferença de preço aumentar mais ainda, o Impermanent Loss também aumenta. Então agora que você já entendeu o conceito de Impermanent Loss, que tal a gente fazer algumas simulações utilizando uma pool real da Uniswap V3, inclusive uma pool que é muito utilizada por aí. Eu vou utilizar essa pool aqui de exemplo, pessoal, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o site de simulações em si. Eu vou deixar o link do site aí na descrição, mas deixa eu te mostrar aqui essa simulação. Utilizando a pool W Ethereum com Matic, coloquei aqui um range de 10%, tá? Tanto 10% para mais da cotação atual quanto para menos da cotação atual e selecionei aqui a pool de 0.3. Eu repeti aqui no simulador, tá? Rede Polygon, Ethereum, Matic, no caso a pool aqui de 0.3 e eu já até preenchi aqui com alguns dados. No caso, eu coloquei o preço certinho ali, considerando, tá, o range de 10% para cima ou para baixo. E galera, superficialmente, essa função de range permite que você meio que esprema a sua liquidez em um valor pré-determinado
determinado. Dessa forma, você acaba conseguindo concentrar mais a sua liquidez e, consequentemente, ganhar mais taxas com isso. Porém, com isso, o Impermanent Loss também fica muito mais sensível. Voltando aqui para a simulação, já coloquei tudo aqui na Uniswap.fish, né? Já preenchi tudo aqui certinho, coloquei um range certinho aqui de 10%, preenchi manualmente os valores e, teoricamente, né, se mantivesse esse volume de negociação e esse preço que eu coloquei ali no range, eu teria um rendimento aproximado de 1,91% ao mês. Mas vamos para o Impermanent Loss, que é o assunto desse vídeo. Nessa ferramenta aqui você tem a função Calculate Impermanent Loss e você consegue alterar, tá, o valor futuro dos tokens. Eu já preenchi aqui a minha primeira simulação, né, considerando os dois tokens se valorizando em uma porcentagem próxima. Coloquei aqui a Matic valorizando 6,58% e o Ethereum valorizando 5,19% durante 30 dias. No hold tradicional eu teria um lucro de 5,91%, já participando aqui da pool de liquidez eu teria um lucro aproximado de 7,78%. É claro, se esse valor aqui das taxas, né, se mantivesse em 1,91. Mas o que eu quero mostrar, o Impermanent Loss nesse caso é bem baixinho, 0,04%. Por quê? Os dois tokens subiram quase juntos. Então, se os tokens sobem proporcionalmente, o valor de um em relação ao outro não muda tanto e o Impermanent Loss acaba sendo mais baixo. Segunda simulação, um token valorizando bem e o outro não se mexendo quase nada. Nesse caso aqui, tá, eu coloquei Matic subindo 12,59% e Ethereum subindo 0,83%, quase nada. Nesse caso, o hold tradicional nós teríamos quase 7% de lucro, 6,94%. Já participando da pool de liquidez seria 5,68%. O Impermanent Loss aqui alcançou quase 3%. A mesma ideia, um token ficou e o outro subiu, então teve uma diferença no preço. Inclusive, se eu for retirar a minha liquidez com o preço dessa forma, eu nem vou retirar Matic, eu só vou retirar Ethereum, justamente por causa do range que eu configurei lá no começo. Lembra aquele range de preço que eu falei pra você, que eu acabei encurtando em 10% para cima ou 10% para baixo para tentar aumentar os meus rendimentos com taxa? Então, já que eu coloquei as duas no mesmo patamar, a Matic subiu 12% e a Ethereum só 1%, eu tenho 11% de diferença entre elas, o que passa ali do meu range de 10%. Resumindo, agora nem taxas eu tô ganhando. Para esse vídeo aqui ficar mais completo, se liga só, eu coloquei aqui um range de 20% agora, né, e refiz a simulação, com as mesmas regras, tudo certinho, os mesmos preços também. E aqui, como vocês podem ver, o Impermanent Loss, olhando ali com range de 20%, ficaria de 1,56%, enquanto com range de 10% ali, né, ficaria em 2,96% negativo. E isso traz uma boa diferença também nos rendimentos, o que com 10% ali ficaria em 5,68%, mesmo tendo um rendimento de taxas maior, com um range ali de 20% ficaria em 6,57%, mesmo com um range ali com o lucro de taxas, aliás, menor. Resumindo, ao escolher uma pool, você deve considerar ali o quanto de variação pode ter entre o preço dessas moedas, porque aí você pode aumentar ou diminuir o seu range. Quanto menor o seu range, mais suscetível ao Impermanent Loss, porém maior é sua margem com taxas, e quanto maior o range, você ganha menos com taxas, mas é menos suscetível ao Impermanent Loss. E agora uma última simulação num cenário onde uma criptomoeda valoriza bastante e a outra desvaloriza bastante. Aqui no caso eu coloquei uma valorização de 12% para a Matic e de Ethereum uma desvalorização de 9,96%. Em hold nós ainda assim teríamos lucro de 10,29%. Já aqui provendo liquidez nós teríamos um prejuízo de 0,34%, um prejuízo pequeno. Porém, se essa mudança, se essa alteração ocorresse de forma muito rápida, nem daria pra gente ganhar dos 30 dias de taxa. Resumindo, a gente não conseguiria aqui esses 2% e esse negativo poderia ficar maior. E nesse caso, nem o range lá de 20% ajudaria muito, porque nós tivemos uma queda de 9% e uma subida de 12%. Resumindo, 21% de diferença desde que você colocou. Atingiria o máximo do mesmo jeito. E galera, caso vocês queiram fazer as suas próprias simulações, eu vou deixar esse site aí na descrição, Uniswap.fish. Você não precisa conectar carteira nenhuma, mas esse site ele faz simulações com base nas pools da própria Uniswap. Inclusive, ele é apoiado pela Uniswap Foundation. E aqui basicamente você só vai selecionar a rede blockchain, tá? Selecionou a rede, colocou aqui o par de negociação da pool que você quer simular, coloca aqui também a porcentagem, né, que tem várias pools lá dentro da Uniswap, e coloca Calculate, que ele
já vai abrir aquela página que eu tava mostrando pra vocês. E aquela parte do site ali, conforme vocês forem mexendo, eu acredito que vocês vão entendendo um pouco mais. Caso vocês queiram, trago um vídeo específico sobre ele. Mas e aí, você sabia disso sobre o Impermanent Loss? Você conseguiu entender um pouco mais como ele funciona? Olha, eu espero que sim. Então se você curtiu esse conteúdo e quer mais como ele aqui no YouTube, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, porque é 100% grátis e faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E eu entendo também e trago mais vídeos pra vocês. E olha, se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para conferir se você já se inscreveu nele e se você ativou o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Mas então agora eu vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!